escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Convido a todos a orar comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, apresentamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos graça sobre graça. Ó Deus, que no nome de Jesus possamos ouvir a Tua voz e em nome de Jesus fazer com que essa voz seja uma verdade dentro de nós. Entendemos e cremos que a Tua palavra é uma semente, quiçá que cada um nessa noite seja uma terra boa, preparada, e que essa semente em nós dê frutos para a honra, glória, louvor do nome do Senhor. Amém. Antes de darmos start, início na palavra, eu quero, de certa forma, alertar a todos. O Espírito Santo fala em Apocalipse, os jovens então fiquem bem espertos quanto a isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Certa vez conheci uma jovem aqui na igreja, casada, que me ensinou uma coisa que eu trago para a vida: ouvido seletivo. Traduzindo, a pessoa só ouve aquilo que quer, e nós não podemos ser ouvidos seletivos. Nós precisamos ouvir tudo, como a palavra de Deus diz, porém reter apenas aquilo que edifica. Mas os nossos ouvidos devem estar atentos, porque muitas vezes a oportunidade, parafraseando o que se chama hoje, nos é dada e a gente perde essas oportunidades. A palavra de hoje pode na sua vida transformar o seu entendimento a despeito do que é reino, do que é fé, do que é ministério, do que é igreja. E se você ora ouvindo essa mensagem, trazê-la para a sua vida e, como a palavra diz, sendo alguém prudente, sábio, aplicá-la, certamente vai redundar em glória para o nome de Cristo. Amém? Talvez você nunca tenha ouvido falar, acredito que a maioria sim. Paradoxo é alguma coisa dentro da aplicação que contraditório. É aquilo que muitas vezes contradiz, contrapõe. Então nós vemos esse paradoxo muito ao longo de toda a palavra de Deus. Quer um exemplo disso? Aquele que quer ser o maior, que seja o servo, o serviçal. Aqui acabamos de ler um texto clássico que representa esse paradoxo. Deus escolheu as coisas vis deste mundo para confundir as sábias. Deus, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas. Tem uma versão linda que diz humildes e desprezíveis, para confundir, para envergonhar. Deus escolheu aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Então nessa noite, eu convido você então a abrir o seu entendimento. Obrigado. A abrir o seu entendimento, para que possamos então compreender a despeito deste paradoxo, e pedimos ao Senhor que a gente não tenha caído ou não caia nesse paradoxo. Um antigo pastor inglês diz a seguinte frase: sei porque a igreja tem pouca influência no mundo atualmente. É porque o mundo tem muita influência na igreja. Não é um paradoxo?
Deus chamou a igreja para ser luz, e Deus chamou a igreja para ser sal. Deus chamou a igreja no que condiz a luz, não uma luz que foca, mas uma luz que encandece. Porque quando nós lemos o texto que fala que vós sois a luz do mundo, não se acende um candelabro, um velador e põe debaixo da mesa, mas põe sobre a mesa, para que ilumine toda a casa e assim todos possam ver. Assim brilhem as vossas luzes, a vossa luz diante dos homens. Tá bom, assim brilha a vossa luz, igreja, diante do mundo. Para quê? Qual o propósito? Para que vejam as suas boas obras. Então, se eu quero que a luz que está em mim foca naquilo que eu faço, então a luz da igreja não é aquela que aponta o pecado ou o erro do mundo, porque o mundo jaz no maligno e todos pecaram. Mas a igreja tem uma luz que autofoca nela própria, ou seja, uma luz que a revela, uma luz que a exibe, uma luz que a mostra como sendo exemplo. Assim brilha a vossa luz diante do mundo, para que vejam as suas obras, e por meio delas sejam influenciados, e por meio delas sejam movidos, e por meio delas sejam constrangidos a viverem de igual forma. Mas a igreja moderna, ela não tem essa luz que faz com que o mundo atraia, seja atraído para ela. Na verdade, muitos de nós, quando revelamos as nossas obras, o mundo nos rejeita, porque as nossas obras são vergonhosas. Assim brilha a vossa luz, igreja, para que o mundo veja aquilo que de bom você faz. E uma vez que essas obras sejam expostas ao mundo, o mundo se atraia por você. Assim, igreja, seja você também como sal. Porque se o sal não tiver sabor, para que serve? Ou seja, não apenas como aquele que faz a diferença no ambiente em que ele está estabelecida, mas também com agente de preservação de vida. Mas como o pregador antigo diz, o motivo pelo qual a igreja tem pouca influência no mundo é porque o mundo tem muita influência na igreja. Então a igreja não vive mais condicionada por aquilo que é a vontade de Deus ou é a palavra de Deus, mas muitas vezes somos movidos, influenciados, contaminados por aquilo que o mundo determina. E chegamos a ouvir algumas pérolas que para a igreja ser atraente precisa ser parecida com as coisas que o mundo oferece. Se uma igreja produz elementos carnais para atrair homens carnais, ela vai precisar continuar produzindo coisas mais e mais carnais, para que esses homens permaneçam nela. E o dia que ela resolver se purificar, esses homens que são carnais não irão permanecer nela. Agora, se a igreja entende que ela é luz no meio das trevas, então aqueles que estão mortos nas trevas serão atraídos para a luz, porque a luz vai curá-los em nome de Jesus. Iremos deixar de ser esse paradoxo, esse contraditório. Iremos compreender então o que Jesus verdadeiramente tem dito na sua palavra. Então eu te convido para vir nessa aventura, e falo sim com graça, com brilho nos olhos, porque irmãos, é tremendo, é algo maravilhoso. Primeira pergunta que eu faço a você, e hoje nós vamos irmãos, brincam comigo, vamos comer Bíblia. Então prepare a sua Bíblia, Mateus capítulo 23, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 23. Pergunto: você quer ser exaltado neste mundo? Você quer ser exaltado? Você quer ser exaltado? Você quer ser engrandecido? Segundo a palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 23, a forma pelo qual seremos exaltados é única. Devemos então aprender a nos humilharmos. Mas não compreendemos esse texto, e muitas vezes quando existe alguma situação ou circunstância em que somos humilhados,
em que nos sentimos humilhados, ou nós fechamos o coração, imaginando que isso não vem de Deus, que isso é obra do diabo, que isso é um projeto de Satanás. Não compreendemos muitas vezes as circunstâncias que vêm até nós, estranhamos os espíritos que vêm até nós. Mas o texto de 23 diz: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais em suas obras, porque dizem e não fazem. Você pode me ajudar nessa noite? Diga para a pessoa perto de você, fala assim: olha, o que importa não é o que você diz, é o que você faz. Seja um bom goiano, você entendeu? Continuando o texto: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, os serem chamados de mestres pelos homens. Jesus está aprovando ou está censurando essa atitude? Censurando, está reprovando, certo? Sendo assim, ele agora diz como devem ser, ou seja, isso que eles fazem não devem ser copiados. Na verdade, nós precisamos agir dessa forma. Verso 8: vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamais vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quer ser exaltado? Humilhe-se. Quer ser exaltado? Não tenha medo da humilhação, da vergonha pública, pelo amor ao nome de Cristo. Paulo, falando aos Filipenses, vocês já devem estar cansados desse texto que eu sempre cito, que fala que Cristo, sendo Deus, não teve por motivo de vanglória ser igual a Deus. Ele se esvaziou, tornando-se homem, e achando-se figura humana, se tornou servo, obediente até a morte de cruz. Dizem os pregadores antigos, década de 40, 50, que o servo de Deus, ele cresce igual o cacho de banana, que o servo de Deus, ele cresce igual o rabo de cavalo. Ou seja, nós precisamos aprender este evangelho da segunda milha, que por mais que não seja um discurso atraente, é o genuíno evangelho, o evangelho da segunda face, o evangelho da humilhação, porque aquele que se humilhar, esse será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar, este será humilhado. Então nós precisamos entender que tal como Cristo, foi dado a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e quem fez isso foi Deus Pai. Precisamos entender então que nós precisamos, como diz Tiago na sua epístola, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Esse espírito que muitas vezes, não falo desta igreja, falo de todas as igrejas cristãs, e essa mensagem vai ecoar com todo mundo, assim será, que a quem estiver ouvindo essa mensagem entenderá que esse fogo que arde dentro da igreja, aonde os valores humanos e aonde a natureza humana é exaltado, é um fogo estranho, e precisa ser extirpado em nome de Jesus, porque o evangelho que nós servimos é aquele que se humilha, é aquele que quiser ser maior, entenda que ele deve ser servo.
Eu tinha um jovem muito especial, extremamente talentoso, que um dia veio até a nossa igreja e por um tempo congregou conosco. Já contei essa história em alguns irmãos. E esse jovem um dia, eu morava em frente a uma praça no bairro, em frente à praça do meu bairro, na minha casa, tinha um pé de manga, pequeno porte, mais ou menos da altura desse ventilador, pé de manga pequeno. E naquela ocasião ele chegou em mim e falou: pastor, eu fui de tal igreja e lá tal pastor me ensinou a ser um adorador. Eu fui em tal igreja e tal pastor me ensinou a ser um pregador. Eu fui em tal igreja e tal pastor me ensinou tal coisa. Aqui, o que eu vou aprender com o senhor? Eu falei: aqui você vai aprender a arrumar cadeira e lavar banheiro. São duas coisas que, modéstia à parte, faz bem. Aí eu chamei ele lá fora e mostrei o pé de manga e falei: está vendo aquele pé de manga? Ele estou, meu vizinho do lado, todos os anos, direto, toda semana, ele está lá, afofando a terra, aguando, e faz 3 anos que esse pé de manga dá uma manga. Sabe por quê? E por quê? Porque aquele pé de manga está criando raízes para que um dia ele possa dar frutos. E nós que somos cristãos, precisamos ter essa compreensão. Nós temos ansiedade em frutificar, mas aquele que não tem raiz, aquele que não tem alicerce, aquele que não entende que o primeiro crescimento do cristão é para baixo, é para a fonte das águas, é para o manancial de águas que é o Senhor, ele nunca vai poder frutificar, porque a palavra de Deus diz assim, a despeito de Cristo, que sem mim nada podeis fazer. Então, se você quer ser alguma coisa no reino de Deus, se você quer galgar alguma coisa, porque eu creio num Deus galardoador, num Deus que dá galardão, num Deus que dá honra, mas o caminho do crente é um paradoxo lindo, chamado valores não desse mundo, mas valores completamente contraditórios, inversos. Se você quiser ser exaltado, esteja disposto a ser servo. Você pode perguntar para a pessoa, eu pedir antes, vocês vão me ajudar. Você sabe qual é o salário do servo? Pergunta para o irmão que está perto de você. Quem sabe? O salário do servo é o serviço. Quem é servo não escolhe o que serve, ele quer servir. Quem serve não espera paga, ele quer servir. Quem tem coração de servo em Deus, se contenta em poder ser útil na presença de Deus. É ou não é? Quem quer ser exaltado, primeiro tem que ser humilhe-se, humilhe-se. O caminho da exaltação em Deus é um coração disposto a se humilhar na presença dEle. É aquele que se humilha. De igual forma, existe uma coisa diferente entre ser exaltado e entre ser grande. A palavra de Deus também nos ensina que aquele que quiser ser grande precisa ter um coração simples. Simplicidade cabe em qualquer lugar. Simplicidade não está associada a padrão de vida, a padrão intelectual. Simplicidade cabe em qualquer lugar. Ele é um prato delicioso de se comer. Como é bom estar perto de pessoas que são simples. Ela nos deixa tão à vontade, não é verdade? E eu vejo o meu Cristo dessa forma, como sendo alguém acessível, simples. Da mesma forma que pessoas intelectuais e de muito boa condição financeira chegavam até Cristo, eu vejo de igual forma prostitutas e pescadores também buscando Ele, porque o nosso Senhor, Ele era alguém acessível. E eu penso e trago para mim os escritos de Paulo. Queridos, você já parou para pensar? Se você está disposto para abrir mão de alguma coisa na sua vida que impede que os outros venham a Cristo? Você já parou para pensar se existe algo em você que impede outras pessoas de virem a Cristo? Se existe algo em você que impede as pessoas de virem a Jesus, este algo chama-se pedra de tropeço. Você está disposto a abrir mão desse algo? Se você quiser ser grande no reino, a palavra do Senhor te chama para aprender com alguém que talvez você não valorize.
Capítulo 18, do verso 4 de Mateus, não precisam abrir, só escutem. Diz assim: portanto, aquele que for humilde, simples como esta criança, ele fala de uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Se alguém quiser ser grande, precisa estar disposto a ser simples. Coração que aprende, que não guarda rancor, alegre, disposto. O texto de Lucas fala assim nesse texto: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: o reino dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige, ou seja, que preside, seja como o que serve. Quer ser grande no reino dos céus? Quer ter patente no reino dos céus? Entenda que o Senhor te chama para ser aquele que serve, aquele que se humilha como uma criança, aquele que se torna como uma criança. Continuemos nesses paradoxos. Hoje, uma das maiores crises que existe no ser humano, seja qual for, a irmã no momento do louvor falou a respeito dos traumas que nós carregamos, das circunstâncias da vida que nos refletem como somos nos dias de hoje. E uma das crises que existe no ser humano é o se sentir amado, o se sentir quisto. Todos querem se sentir queridos, aceitos, amados, valorizados, reconhecidos, não é verdade? E nesse entendimento, o Evangelho nos ensina algo que muitos de nós não está disposto a exercer. Por quê? Porque no nosso coração reina aquilo que chama justiça pessoal. E eu quero dizer para vocês, igreja, que a justiça pessoal é um inimigo feroz do cristão. Jesus disse no Evangelho de João: ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Qual é a maior forma de amar? Dando. Qual é a maior forma de amar? Dando amor. Mas nós, muitas vezes, sentamos no banquinho da nossa rejeição, dizendo: eu não vou dar porque eu também não recebi. É ou não é? Eu não vou dar porque fulano não merece. Eu não vou dar porque não fez por onde. Mas nessa noite, o Senhor Jesus está nos ensinando, e a palavra dele está nos orientando, que nós não devemos viver pela justiça da lei, mas pela a sublime manifestação da graça de Deus, que é o favor imerecido. Se você recebeu algo que não merecia, por que quer que os outros te deem algo que merece? Ou porque você quer dar algo que os outros mereçam? Isso é um paradoxo que não deve existir na vida das pessoas, nas nossas vidas. Se você recebeu algo que você não merece, por que você quer receber ou dar algo que os outros mereçam? Deus te chama para viver na graça, e a graça não é apenas algo que vem de Deus para você. Você precisa estar disposto também a manifestar a graça de Deus nesse mundo. Se o favor que te recebeu foi imerecido, você tem que dar, mesmo que não mereçam. Se Deus te ordenou para amar os seus inimigos, quanto mais os irmãos que convivem na mesma igreja, sendo diferentes de você, sendo mais limitados que você. Parece uma mensagem estranha para a igreja nos dias de hoje, mas é simplesmente Evangelho.
são simplesmente palavras de Jesus para nossas vidas. Palavras simples de Jesus para a nossa vida. Quer ser amado? Entenda que todo amor foi despejado, foi disponibilizado na sua vida, na cruz do Calvário. O amor não é um sentimento. Fale isso para a pessoa do seu lado. O amor não é um sentimento. Aqui comigo, Leandro, deixa eu só assim, não. O amor é uma pessoa. Então, se você quer dar amor para alguém, você precisa dar quem para as pessoas? Jesus. Porque Deus é amor. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5. Então a maior manifestação de amor que você pode ter por uma pessoa é dando Deus para ela, é dando Deus para ela, é sendo Deus na vida dela, no sentido de sendo a manifestação do amor de Deus na vida daquela pessoa, servindo, amando, cuidando dela. Amém, glória a Deus. Oh Deus, se você quer ser amado, doe-se, porque quanto mais de Deus você dá, mais de Deus você terá, mais amor você terá. Chique, não, gente? Podíamos falar até no último. É muito, muito tremendo. E parece um fogo estranho, mas não é. É fogo santo, igreja. Aquele que quer ser amado, esteja disposto a amar. O amar incondicionalmente, que não pressupõe condições, que não pressupõe merecimento, porque é um amor gracioso, é um amor dado sem merecimento, é um amor dado sem nada em troca. Como diz Madre Teresa de Calcutá, a despeito daquilo que nós fazemos pelos outros, que nós não devemos esperar retorno, porque afinal será sempre entre nós e Deus, nunca entre nós e o outro. Olha que coisa linda. Continuando esses paradoxos, quer salvar a sua vida? Então perca, então morra, porque segundo as palavras de Mateus 16, aquele que quiser salvar a sua vida, esse, tradução revista e atualizada, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse achá-la. De que vale, queridos, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? E esse entendimento, completando com Paulo, quando fala que se a nossa esperança está apenas nesse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então entendemos que neste mundo nós devemos viver compreendendo que dele nós não somos, que temos um lugar preparado para nós que não é deste mundo. Jesus diz: guardai os vossos tesouros, aonde nem a traça nem a ferrugem corrói, nem os ladrões minam, do verbo olhar, de mirar, e roubam. Ajuntai tesouro de uma forma que não pode ser roubada. Precisamos então compreender que tudo aquilo que a gente faz nesse mundo tem diretamente um reflexo no mundo espiritual. Então eu preciso fazer algo que possa plantar no reino e que eu vá colher em Deus. Os apóstolos de Jesus confrontaram Jesus dizendo: Senhor, nós tudo te deixamos e te seguimos, porventura não vai vir nada de bom para nós? E ele fala: não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, irmão, irmãs, campos, que não receba 100 vezes nessa vida com perseguição, e na vida vindoura a vida eterna. Não posso mentir para falar. Ou seja, nós precisamos compreender que estamos neste mundo, mas deste mundo nós não somos. Porque nós, quando aceitamos a
Cristo, de Cristo nos revestimos, da natureza de Deus nos revestimos, e para a glória somos destinados. Como diz um velho puritano, em cima de um caixão, e eu citei isso várias vezes em velórios aqui recentes: nós o perdemos para a morte, mas está lá em Apocalipse que o último inimigo a ser vencido foi a morte. Então ele diz: nós o perdemos para a morte, mas a morte o perdeu para Cristo. Porque para o cristão a morte não é o fim. Para o cristão a morte é apenas a porta de entrada de viver na presença de Deus para todos, sempre e sempre. Porque para mim o morrer é Cristo. E pastora Josi, quarta-feira, citando Gálatas 2:20, disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Vem aqui, irmão Leandro, traz sua cadeira, por favor. E a cabecinha dele já dizendo assim: o que o pastor está inventando agora? E aí, pega aqui, irmão Leandro. O irmão Leandro hoje está fazendo a representação de Jesus. Olha o Jesus bonito. E aqui a cadeira representa a minha vida, e eu entrego para Jesus. Jesus, pega a minha vida. Pode levar a minha vida, Jesus. Pode levar. Leva, Jesus. Leva, Jesus. Pega, Jesus. Eu quero soltar. Não, se eu pegar o sol, não vai lá. Quem não é assim? A gente entrega a nossa vida para Cristo, mas não deixamos. Gente, se Deus criou o universo, sustenta o universo na palma das suas mãos, o planeta Terra está numa distância do Sol que não nos queima, e nem longe que não nos mata de frio, uma distância exata, que haja vida, e que a cada ano as estações do mundo, outono, verão, inverno, primavera, fazendo com que a árvore e as plantas gerem frutos, e num ciclo virtuoso que produza mantimentos para nós. Você acha que Deus não é capaz de cuidar da sua vida? Entregue as suas vidas na mão de Deus, confia nele, e o salmista diria: e no mais ele tudo fará. Porque se você quiser ser o Senhor da sua vida, nunca haverá espaço para Jesus em seu coração. Mas se você quiser abrir mão de ser o Senhor e entregar a sua vida para Cristo, então você ganhou ela. Porque a pior das mortes não é aquela que te leva para o túmulo, mas é aquela que te leva para viver separado de Deus para todo sempre. Se você está na presença de Deus, ainda que cercado por armas, é o lugar mais seguro para se estar nesse mundo. Porque as circunstâncias podem estar fora do nosso controle, mas nunca estará fora do controle de Deus. Você quer ganhar a sua vida? Então abra mão dela, para que Cristo viva em você. Pastor Augusto Nicodemos Lopes, em um dos seus livros chamado Crentes Ateístas, falando a respeito de pessoas que confessam que creem em Jesus, mas que vivem como se Jesus nunca existisse. Um outro pastor disse uma frase também muito interessante: que existe um tipo de crente que tem uma fé muito perigosa, que nem os demônios ousam ter. Porque a palavra de Deus diz que os demônios creem que estremecem, e a gente não crê e despreza. Então é uma fé muito pior que a fé de demônios. Entendem isso? Porque os demônios, por mais que são desobedientes e malignos, eles reconhecem a soberania de Deus e diante de Deus eles se submetem. Quanto a muitos de nós não é assim. Não apenas não cremos, como desobedecemos. Mas se quisermos ganhar a nossa vida, precisamos estar dispostos a ser gastos pelo amor de Deus.
gastos para a glória de Deus. Quando eu vejo jovens de 15, 16, 17 anos ou mais novos estarem inseridos dentro de um contexto de igreja, estar vivendo no ambiente de igreja não diz que não vai ter nada de errado, mas as chances são muito menores. Eu fico extremamente feliz, porque enquanto muitos se perdem nessa idade, eles estão tendo experiências com Deus, eles estão aprendendo de Deus, eles estão falando e ouvindo Deus. Então eu entendo que para salvar a minha vida eu preciso perder. Pergunto: você já se perguntou se você está entendido desses valores? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Já parou para pensar nisso? Porque o pretexto para não ter tempo para Deus é porque estamos envolvidos tentando ganhar o quê? O mundo. O mundo. Uma outra coisa extremamente difícil dentro do contexto de igreja, o livro de Atos, capítulo de número 20, diz assim: tenho-vos mostrado, verso 35, em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A irmã Josenir e as irmãs agora vão ficar preocupadas em estar ministrando louvor, porque eu começo a citar as ministrações da palavra, né? Disse um texto bíblico que fala que a chuva de Deus cai sobre o justo e sobre o injusto. Não podemos viver pela medida do merecimento. Precisamos dar. E a introdução da oração do Pai Nosso, no capítulo 6, fala a respeito de uma fé que não é uma fé igual aos fariseus, e diz que quando derem as suas esmolas, não sejam como os fariseus, que fazem trombetas tocar diante da presença deles, mas não saibam que a sua mão direita e que a sua mão esquerda faz. Precisamos entender que doar, sermos doadores, a generosidade, ela é uma característica do cristão, inerente a todos aqueles que servem a Deus. Generosidade no tempo, generosidade na atenção, generosidade no cuidado, no zelo, no dinheiro, nos bens, seja aquilo que Deus tocar no seu coração, se assim o Senhor tocar, e seja disposto a servir a Deus, não apenas com os seus lábios, não apenas com a sua voz, não apenas com o seu serviço, mas até mesmo com os seus bens. Porque tudo que há em ti, a sua vida, pertence ao Senhor. Essa semana eu publiquei, meditando nessa mensagem, um texto: Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas será se Ele é o Deus da minha vida? Porque quando eu falo que Deus é o Deus do ouro e da prata, eu só imagino que Deus é o Deus do ouro e da prata, e eu quero que Ele me dá ouro e prata. Mas será se eu entendo que é dele o ouro e a prata, e o ouro e a prata que está na minha mão pertence a ele, e eu preciso também estar disposto a compartilhar o ouro e a prata que está em minhas mãos, mas que pertence a ele? Interessante, não? Porque toda vez que eu falo, Deus é o Deus do ouro e da prata, todo mundo, aleluias, Deus, eu tenho ouro e prata, manda para mim. Aí Deus fala, não, eles são meus, e o que está na sua mão também é meu. Eu quero usar o ouro e a prata que está na sua mão para ajudar quem não tem ouro e nem prata. É dele, tudo. Minha vida, dele, tudo. O que eu tenho é dele. Então eu preciso entender que uma característica inerente ao ser humano, ao cristão, é a generosidade. Fala que tem Jesus, que é crente, mas não é generoso, reavalie a sua fé.
porque a generosidade na graça é aquele que sabe que tudo vem de Deus e eu preciso compartilhar com aqueles que não têm. O último ponto observado dentre tantos paradoxos existentes na palavra de Deus, ressalto aqui algo que mais uma vez trago aqui, palavras da irmã Joseni. Podíamos ter deixado ela pregar, né, irmã Joseni? Quando fala a respeito dos conflitos que existem na vida do crente, quando eles passam por lutas e enfermidades. O texto de 2 Coríntios 12 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou. Quem lembra do inglês de primeiro grau? Primeira coisa que tem, uma das primeiras coisas é o verbo to be, que é o verbo ser. Porque quando eu estou fraco, estado momentâneo, transitório, passageiro, eu sou aquilo que me define, pessoa. Quando eu estou fraco, estou e deixarei de estar, eu preciso entender neste santo paradoxo que eu sou forte. Completando o texto, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Recapitulando os paradoxos escolhidos para essa noite, o primeiro deles: não permita-se ser amoldado pelo mundo, porque a igreja precisa ser luz e sal, influenciadora e não influenciada. Sendo assim, você quer ser exaltado? Deixe de lado aquilo que o mundo te oferece e esteja disposto a compreender que aquele que quer ser exaltado, que se humilhe na presença de Deus. Quer ser grande? Seja simples. Quer ser o maior no reino dos céus? Seja aquele que serve. Quer ser amado? Ame, doe. Quer ter a sua vida? Se deixe gastar pelo amor de Deus. Não é aquele clamor, é pelo amor de Deus. Sempre procure entender se você realmente está lutando pela causa certa. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É melhor dar do que receber. E por fim, aquele que está fraco, esse é forte. Tudo isso nos ensina, segundo a palavra de Paulo a respeito dos dons espirituais, porque em parte conhecemos e o nosso conhecimento é limitado. Se o nosso conhecimento é limitado, precisamos nos entregar àquele que contempla todas as coisas e conhece todas as coisas, que é Deus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. Deixa Ele conduzir você. Finalize em tom de reflexão as palavras de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Porque vossa luta não é contra a carne e nem sangue. Porque a vossa luta não é contra a carne nem sangue. Porque a vossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores dos ar, sim, as hostes espirituais da maldade, os poderes das trevas. E diante deles o Senhor diz: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes, e no dia mau vocês possam resistir e permanecer inabaláveis, com a justiça, com a verdade, com a salvação,
com o Evangelho, com a espada, com a fé. Sabendo que o Senhor nos chama para lutar, mas Ele próprio, conforme os irmãos ministraram, é o nosso general. Ele vai à frente, peleja por nós. É Ele que luta por nós. Então, tenham ouvidos para ouvir, igreja. E se algum dia encontrar no vosso meio fogo estranho, repreenda o nome de Jesus. Porque o Deus que vos chamou para uma vida excelente, a qual te chama para caminhar